Prezados alunos, bem-vindos à aula sobre resíduos sólidos industriais, de acordo com Barros 2013. Os resíduos sólidos industriais, eles são muito variáveis. Dependem muito do quê? Do processo produtivo, da natureza da matéria-prima, da pureza da matéria-prima, de vários tipos de indústrias. E em uma indústria é possível gerar resíduos perigosos, não perigosos, quais sejam não inertes ou inertes, e até mesmo aqueles resíduos que são parecidos com características similares aos resíduos sólidos municipais, né, os resíduos domiciliares, assim como resíduos orgânicos, como resíduos de serviços de saúde nas áreas ambulatoriais. Em áreas de reforma é possível que sejam gerados resíduos de construção e demolição, né? Então, há uma grande diversidade de resíduos industriais, tanto na atividade que é a atividade fim da indústria, quanto aquela que é uma atividade que não é a finalidade da indústria. São as atividades que a gente tem de suporte, de apoio naquela indústria. Por exemplo, o ambulatorial, como, por exemplo, o orgânico que venha do restaurante, né? Então, a geração de resíduos sólidos em uma indústria, ela tem que ser quantificada. Quando a gente fala em caso de produção contínua, por unidade, né? Unidade final, ou por unidade em volume, né, litros por unidade produzida, ou, por exemplo, litros ou quilos por unidade de detergente em pó, por exemplo, é um caso, né, no caso de uma produção contínua, né, e nas várias, no memorial de caracterização do empreendimento, por exemplo, no caso da CETESB em São Paulo, você coloca, na hora do licenciamento, é necessário colocar quais são um diagrama de blocos, né, do processo produtivo. E, por vezes, aliás, não é no final, só no final que há a geração de resíduos sólidos, nas atividades intermediárias, né? Então, gera-se tanto litro, ou tantos quilos, ou tantas gramas de determinado resíduo sólido naquela parte da produção. Ou também nós temos o quê? A produção intermitente, né? Em que por exemplo, a cada operação de raspagem de lodo, por exemplo, da estação de tratamento de esgoto industrial, a geração de não sei quantos litros, X litros de lodo, com características, por vezes, de periculosidade, dependendo da composição desse lodo, né? Que o lodo acaba sendo um resíduo sólido, né? Então, no processo, como foi dito, de licenciamento de uma indústria, ou às vezes, não apenas, a parte dela, uma expansão, a instalação de novos equipamentos, né? Há que se fazer o quê? A caracterização desse empreendimento, ou da própria indústria, ou dessa expansão, ou desse novo equipamento. Então, como já foi dito, uma memorial de caracterização do empreendimento, que antigamente era feito redigindo, né, em um formulário. Hoje há um programinha que é instalado e que vai fornecendo essas informações, né, por exemplo, para o órgão de licenciamento ambiental. No caso de São Paulo, CETESB, no caso de Minas, FEAM. Existem indústrias em que a legislação, quando elas foram instaladas, houve também, de lá para cá, um desenvolvimento da legislação. Então, muitas vezes, não se havia um conhecimento total dessa indústria, ou pelo fato dela estar querendo agora fazer um licenciamento de acordo, né, com a lei, o controle dos estoques de matéria-prima e às vezes a estequiometria são os elementos que a indústria vai usar para saber o quanto ela gera de resíduo na unidade produzida. Aí vai se estimar
o volume de resíduos em dado processo produtivo. Outra forma, por exemplo, são notas fiscais de entrada ou saída, documentação de licenciamentos anteriores, o projeto da planta industrial lá do processos industriais, entre outros. Tudo isso acaba sendo um insumo para que a gente possa estimar a quantidade que é gerada de resíduos naquele processo produtivo, em cada etapa do processo produtivo, e qual é a diversidade desses resíduos. Bom, no Manual de Gerenciamento dos Resíduos da Agência de Proteção Ambiental Americana, o SAPA, em 2008, cuja sigla é RCRA, que veio do inglês, eles fazem uma classificação de resíduos que não tenham sido os 3 anteriormente utilizados ou recuperados para uso. Quais sejam? Resíduos utilizados como matéria-prima, que eles são aqueles que são usados diretamente como matéria-prima em um processo produtivo. Ou seja, o que sobrou, né, da quantidade de matéria-prima que essa indústria tem. Resíduos utilizados como um substituto do produto. São aqueles que sobraram do material que foi diretamente utilizado como um substituto eficaz para um determinado produto comercial. E resíduos de retorno para o processo produtivo. É um material que foi devolvido diretamente ao processo de produção para uso como matéria-prima. Nesse exemplo, o que nós podemos falar? Sobre as aparas de papel, as aparas de metal, né? A SAPA nos dá um organograma em que nós podemos analisar esse resíduo sólido. O resíduo é reciclável por ser, nós vemos as 3 formas: usado como matéria-prima, usado como um produto substituto ou retornável ao processo de produção. Eu faço essas 3 perguntas, né? Se responde assim a alguma delas, eu pergunto: é resíduo reciclável? Se sim, o resíduo é um resíduo sólido. E aí a instalação deve determinar se o resíduo é um material gasto, se é um lodo, se é um subproduto do processo produtivo, se constitui-se em produtos químicos que têm algum valor comercial ou se é uma sucata siderúrgica. Bom, voltemos à pergunta: é resíduo reciclável? Se não, eu ainda vou perguntar: ele pode ser utilizado de forma que constitui eliminação? Ele pode ser queimado para recuperação de energia? Ou usado para produzir um combustível? Ou contido em combustíveis? Ele pode ser acumulado de forma que até um momento que tenha um melhor preço possa ser aproveitado comercialmente? Ou é um resíduo contendo dioxina? Nós já vimos o que são as dioxinas na aula de tratamento térmico de resíduos sólidos. Então, esse resíduo contendo dioxina é considerado inerentemente como resíduo? Se sim, novamente eu vou lá, o resíduo é um resíduo sólido. Aí a instalação deve determinar se o resíduo é um material gasto, se é lodo, se é um subproduto do processo produtivo ou se são produtos químicos comerciais ou uma sucata siderúrgica. Bom, se aquelas perguntas, alguma delas eu respondo como não, aí o resíduo não é um resíduo sólido. Então eu posso, ele não é um rejeito. O resíduo sólido, como a gente está falando aqui, que é a determinação da USAPA, está falando em rejeito, que não serve para mais nada, né? Não tem mais, então esse resíduo não seria um rejeito. Então ele seria passível de ser reaproveitado, né? Reciclável de alguma maneira, né? Então esse resíduo sólido que a EPA está falando é o que a gente entende na Política Nacional de Resíduos Sólidos como rejeito. Bom, resíduos sólidos industriais, né? O que nós vamos rever aqui? Nós já vimos lá no início do curso, né? Mas vamos rever aquela classificação quanto à periculosidade. Se eles são
perigosos, inertes e não inertes. Lembremos da série de normas ABNT 10.004 de 2004. A Associação Brasileira de Normas Técnicas elaborou as normas ABNT-NBR 10.005 de 2004, ABNT 10.006 de 2004 e ABNT-NBR 10.007 de 2004, que vão compor essa série de normas. Bom, então, o que a gente fala, né? Existem muitos casos em que eu já não posso, eu não sei de imediato saber se o resíduo possui alguma das características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade. Bom, ainda há uma outra opção para eu saber, porque se tiver uma dessas 5 características, como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, uma delas já me diz que o resíduo é classe 1 perigoso. Se o resíduo ainda constar nos anexos A ou B da norma ABNT 10.004, são considerados como resíduos perigosos, né? Que são de fontes já pré-determinadas nesses anexos, né? Mas, às vezes, o que acontece? Nós não conseguimos ainda determinar, né? Por exemplo, resíduo de pintura, de tinta, né? Ele já está como perigoso. Então, eu não preciso nem verificar no ensaio de lixiviação. Mas, às vezes, o resíduo é desconhecido. Quer dizer, eu tenho que saber uma quantidade, a composição, pelo menos estimada desse resíduo, por exemplo, no processo produtivo, numa reação química. Então, eu sei a reação química que está ocorrendo ali, eu sei o que vai ser gerado, da estequiometria ali da reação. Acontece que tem impurezas na matéria-prima, existem variações no processo produtivo e que pode gerar, em maior ou menor quantidade, uma determinada substância, que pode ser tóxica ou não, né? Então, no caso de desconhecimento, eu tenho que fazer a amostragem dos resíduos sólidos de acordo com a ABNT-NBR 10.007, né? Então, eu vou fazer a amostragem desses resíduos, né? Então, eu tenho que ter cuidados de pegar logo após a geração, de uma certa profundidade, para que os materiais voláteis não vão embora para o meio ambiente e para a atmosfera, e eu tenha mascarado o resultado dessa amostragem, né? Então, eu tenho que tomar alguns cuidados de acordo com a ABNT-NBR 10.007. Uma vez amostrado o resíduo de acordo com a 10.007, eu vou fazer o ensaio de lixiviação, de acordo com a ABNT-NBR 10.005. Caso o extrato lixiviado, nesse extrato lixiviado, pelo menos alguma das substâncias listadas estiver em concentrações superiores ao anexo G da NBR 10.004/2004, os resíduos são classificados como perigosos. Em caso contrário, eles são não perigosos. Mas nós sabemos que os não perigosos, eles ainda são subdivididos em não inertes e inertes, né? 2A e 2B, respectivamente. Aí, eu vou fazer o ensaio de solubilização, de acordo com a ABNT-NBR 10.006, né? Então, eu vou verificar, né, a amostra do solubilizado, né? E vou comparar com o anexo da norma e, de novo, eu vou verificar se alguma das substâncias, uma só, se estiver maior do que preconizado pela 10.004, anexo da norma 10.004, ele é um resíduo não inerte. Caso contrário, ele é inerte. Um resíduo não inerte vai ter características como inflamabilidade, combustibilidade, né? E aí o gerenciamento vai seguir de acordo com essa periculosidade e também com a tipologia de resíduo. E no caso de resíduo industrial, verificando a incompatibilidade entre resíduos, né? Então, essa diversidade é que acaba dando até um capítulo à parte para os resíduos industriais.
Bom, é necessário, de acordo com a resolução CONAMA, número 303 de 2002, que haja um inventário de resíduos sólidos industriais. Ela dispõe sobre esse inventário, que é o quê? Um conjunto de informações a respeito da geração, das características, do armazenamento, do transporte, tanto interno quanto o que você vai fazer depois com relação a tratamento, se vai ser uma reutilização, uma reciclagem, uma recuperação e a disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias brasileiras. As indústrias, elas têm as tipologias de acordo com o que foi previsto na Classificação Nacional de Atividades Econômicas do IBGE. Existem alguns exemplos aqui na nossa aula. Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigo de viagem e calçados, divisão 19. Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool, a divisão 23. Por exemplo, a fabricação de produtos químicos, divisão 24. Metalurgia básica, divisão 27. Fabricação de produtos de metal, com exceção de máquinas e equipamentos, a divisão 28. Fabricação de máquinas e equipamentos, divisão 29. Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática, divisão 30. Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias, divisão 34. Fabricação de outros equipamentos de transporte, divisão 35. Bom, temos que identificar o resíduo logo após a geração, ter a coleta logo após a geração, bem na linha de produção, né? Em locais previamente definidos e separados conforme a composição do resíduo sólido industrial dentro ali da planta industrial. Existem, para tanto, rotas de transporte interno desse local de acondicionamento inicial até a área de armazenagem desse resíduo, que vai obedecer à tipologia do resíduo, à periculosidade do resíduo, né? Então, aí ela vai para essa área de armazenamento interno até que haja o transporte externo da indústria para uma reciclagem, para um banco de resíduos, para um aterro de resíduos sólidos perigosos, né? Então, existe normas, né, em locais previamente determinados, sinalizados e identificados pelos funcionários. E o equipamento a ser utilizado para o transporte tem que ser compatível com o recipiente. Por exemplo, um container que vai condicionar o resíduo sólido em questão, né? Então, o que nós temos, por exemplo, né, das normas ABNT com relação ao armazenamento, manuseio e transporte de resíduos sólidos? A ABNT-NBR 12.235 de 92, ela possui um código secundário NB 11.183 de 92. E ela vai estabelecer as condições que são exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos, os classe 1, de modo a proteger o meio ambiente e a saúde pública. A BNT 11.174 de 1990, ela tem código secundário NB 12.1264, e ela vai definir as condições que são exigíveis, objetivando a obtenção das condições mínimas e necessárias ao armazenamento dos resíduos classe 2. Ela é de 1990 e depois os resíduos receberam outra nomenclatura, né? Então, os classe 2 eram os não inertes. Antigamente, antes de 2004, a BNT 1987 falava em classe 1, classe 2 e classe 3. Com a nomenclatura que a gente tem de classe 1 perigosos, a mesma, classe 2 era as não perigosos, então que seria o nosso 2A da norma vigente, e a 2B, que os não inertes, os inertes, desculpem-me, eles eram chamados como classe 3. Então, vejamos, classe 1 perigosos, classe 1 perigosos. Classe 2, que eram os não perigosos, não inertes, são os de hoje 2A.
E o classe 3, que eram os não perigosos e inertes, é a nossa classe 2B de hoje, né? Então, de modo a proteger a saúde pública e o meio ambiente também. E aí, a BNT, NBR 7500 de 2011. O código secundário é SB54 e estabelece a simbologia convencional e o dimensionamento para identificar produtos perigosos, de modo a ser aplicado nas unidades de transporte e nas embalagens volumes, identificando os riscos e os cuidados a serem tomados no transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento. Lembrem-se que nós vimos na coleta de resíduos sólidos a sinalização para o transporte de produtos perigosos também, né? Então, é interessante dar uma lida novamente nesse capítulo. Bom, todas as opções de armazenamento que nós falamos, né? Tem que ter aprovação do órgão ambiental, que é responsável pelo licenciamento e fiscalização em nível estadual ou federal, considerando todas as exigências do órgão ambiental, a ocasião do licenciamento e também de fiscalização, né? Também devemos falar a importância da portaria do então Ministério do Interior, número 124 de 1980, e a instrução normativa SEMA-STC-CRS de 1º de junho de 83, que disciplina as condições a serem observadas no manuseio, armazenamento e transporte de bifenilas policloradas ou quaisquer resíduos que estejam contaminados com essas bifenilas policloradas, cujas siglas são PCBs, assim como a necessidade de atendimento à normalização brasileira relativa ao armazenamento, manuseio e transporte de resíduos sólidos que nós falamos agora. Bom, área de armazenagem de resíduos sólidos em estado líquido, é necessário que haja uma bacia de contenção, né? E essa bacia de contenção tem que ter uma drenagem de segurança nessa bacia de contenção, né? E o material que vai armazenar, que seja o tanque, quais sejam os tanques aí que vão armazenar os resíduos sólidos industriais, eles devem ser feito de material compatível, né, e resistente à ação desse resíduo, pode ser corrosivo, né, então tem que ter material de proteção anticorrosão e também resistência mecânica compatível, e esse tanque ser circundado por uma bacia de contenção. Bom, ainda a área de armazenagem tem a pilha de resíduos, né? A pilha de resíduos é para um armazenamento temporário, né? Não apenas para eliminação, de acordo com a SAPA, em que você tem um TIC ou berma, você tem um sistema duplo coletor e de remoção de percolado, né? Então, outra coisa de muita importância sobre a área de armazenagem interna de uma indústria. Muitas vezes pode ser uma edificação coberta, dependendo do perigo do material, da periculosidade do material que está ali armazenado. E pode estar, por exemplo, né, em bombonas de acondicionamento de resíduos lá dentro dessa edificação interna, sendo que essas bombonas estão dispostas sob pallets de madeira, para que tenha a verificação, né, se teve algum vazamento acidental desse material dentro dessa edificação interna. Também tendo sistema de coleta interna para eventuais, um sistema de drenagem, declividade para eventuais vazamentos, né? Com todas as restrições e requisitos exigidos pelo órgão estadual e federal de controle ambiental. Bom, tem que ser impermeabilizada essa área também. Bom, outra coisa, com relação ao armazenamento interno de uma indústria, também vamos falar sobre o transporte externo de uma indústria, né? Então, nós temos que verificar a presença de líquidos livres em uma amostra representativa de resíduos. Vejamos no próximo slide. Essa quantidade de líquidos livres presente numa amostra representativa, na norma brasileira, quem trata disso, né? A ABNT 12.988 de 93,
que vai dar o método para verificação da presença de líquidos livres nessa amostra representativa, né? De uma maneira geral, o que um gerador de resíduo industrial deve seguir como requisito? Uma gestão adequada, um sistema de gestão ambiental dentro dessa indústria, né? Então, eles devem ser adequadamente acumulados logo no local de geração, e aí depois vai de maneira com segurança, né? A saúde do trabalhador, ao meio ambiente. Com segurança tem que haver o transporte interno para que seja adequadamente acumulado em recipiente, tanque, né, de contenção. Esses recipientes de resíduos devem ser mantidos fechados, devidamente sinalizados com a data em que a acumulação do resíduo se iniciou. Tanques e recipientes têm que ser assinalados com as palavras resíduos perigosos. O gerador industrial tem que garantir, além de documentar, que os resíduos eles sejam enviados para o tratamento e destinação final em conformidade com a legislação vigente e com toda a documentação de transporte exigida pela legislação estadual, federal, brasileira e de acordo com as normas ABNT. A prevenção e preparação. Os geradores de resíduos também são obrigados a manter um coordenador de emergência e também uma rotina de testes e manutenção dos equipamentos de emergência. No caso da emergência acontecer, aí não tem aquele perigo, nossa, não está funcionando tal equipamento, né? Por exemplo, um extintor de incêndio, né? Então, tem que haver um plano de emergência também, né? Então, eles têm que ter planos formais e por escritos da contingência e os procedimentos de emergência em caso de algum vazamento, né? Que são, esse plano de contingência são as medidas de resposta a um caso de emergência com relação às autoridades locais e lista contendo nomes, endereços, números de telefone de todo o pessoal da instalação que esteja qualificado para trabalhar com essas autoridades locais, como os coordenadores de emergência. E também pode incluir uma lista de equipamentos de emergência e planos, em caso de falha do plano de emergência, né? Ou quando há mudanças na instalação. Na lista de coordenadores de emergência, por exemplo, pode mudar essa lista, ou na lista de equipamentos de emergência. Só que tudo isso vai funcionar se eu tiver o treinamento de pessoal. O pessoal da instalação, funcionários, prestadores de serviço, eles têm que ser rotineiramente, eles têm que ser treinados no manuseio adequado dos resíduos perigosos, por meio de um programa de treinamento estabelecido, e tem que ter o treinamento e atualização frequente do plano, assim como a integração com outros planos de respostas à emergência dentro dessa indústria. Bom, com relação ao transporte interno, né, a gente já falou que a gente tem que ter um transporte seguro dos resíduos perigosos do ponto que ele é gerado até o local de disposição final no interior de indústria, desse armazenamento, na hora de atingir o que? A quantidade adequada para mandar para um aterro industrial, para um banco de resíduos, né? O qual seja o tratamento à disposição final, né? Que a gente tenha. Então, eu tenho que ter o quê? Utilização de embalagens apropriadas para evitar vazamentos de resíduos perigosos, em todas as condições, tanto de transporte, tanto normais quanto as situações potencialmente perigosas. E tem que haver também o procedimento de etiquetagem, marcação e sinalização dos resíduos embalados, a fim de identificar as características e os perigos que estão relacionados ao transporte, né? Aí, gente, há o manifesto de resíduos sólidos industriais, né? Então, esse manifesto vai tornar possível que todas as partes envolvidas na gestão dos resíduos perigosos possam rastrear a movimentação dos resíduos perigosos, desde a parte do local de geração para o local onde os resíduos serão tratados, armazenados ou destinados, né? Bom, o que mais que nós podemos falar sobre resíduo sólido industrial? As tecnologias de tratamento físico, químico e biológico. Vamos falar algumas só, né? No livro tem mais.
de exemplos de tecnologias selecionadas na legislação norte-americana, com base em tabela de tecnologia padrão, conforme traduzido por Barros 2013 da Agência de Proteção Ambiental Americana e da legislação norte-americana. Então, por exemplo, algumas das tecnologias. A DEAT é a desativação, que é um tratamento dos resíduos que vão visar a remoção da característica de inflamabilidade, corrosividade ou reatividade. Outro exemplo, o macroencapsulamento, que é uma aplicação de um material de revestimento de superfície para selar aqueles constituintes perigosos em um local e impedir que escape ou tenha um vazamento do lixiviado. De acordo com a EPA, em 1986, o macroencapsulamento pode usar materiais de revestimento como os polímeros orgânicos, resinas e plásticos, ou um revestimento de inertes, materiais que sejam inertes, inorgânicos, para reduzir substancialmente a exposição da superfície ao potencial lixiviado. Temos também a biodegradação, que vai utilizar micro-organismos para quebrar compostos orgânicos, visando a formar resíduos menos tóxicos. Temos também a redução química, que vai converter os metais e constituintes inorgânicos em águas presentes nas águas residuárias em precipitados insolúveis, que daí vão ser extraídos depois dessas águas residuárias. Temos a combustão, já falamos sobre a aula de combustão, a neutralização, que vai tornar os resíduos menos ácidos ou certas substâncias menos alcalinas, a precipitação, que vai remover metais e sólidos a partir de resíduos líquidos para tornar uma eliminação segura, recuperação de metais, recuperação de compostos orgânicos e a estabilização, que também é referida como a solidificação, em que eu vou adicionar agentes estabilizadores, como por exemplo o cimento Portland, para que o resíduo possa reduzir a capacidade de lixiviação de componentes de metal. Aterros de resíduos perigosos. Os aterros de resíduos perigosos, eles devem, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a ABNT-NBR 10.157 de 1987 e 8.418 de 84, eles devem ter um duplo sistema de impermeabilização e, dentre eles, há que ter um sistema de detecção de vazamento colocado entre essa dupla camada. E aí eu vou ter um dreno testemunho, que vai identificar para mim se teve um vazamento entre essas duas camadas, a fim de que eu possa tomar, o gerenciador possa tomar as medidas cabíveis no caso de uma eventualidade como essa. Bom, eu tenho que ter controle de escoamento superficial, drenagem do líquido percolado, tratamento físico, químico e biológico desse líquido percolado, de acordo com a periculosidade dele, ainda vai gerar o lodo, que vai ser um resíduo perigoso, se for perigoso, se tiver características de perigoso, Então, eu tenho que ter num aterro industrial um plano de emergência, plano de inspeção. Inspeção do quê? Monitoramento das águas subterrâneas, inspeção de todos os equipamentos, todas as unidades, manutenção preventiva e plano de fechamento. Na aula sobre aterros, nós veremos mais detalhadamente o que temos que ter de necessidade nos aterros de resíduos perigosos de acordo com a norma brasileira. Então, aqui temos a seção transversal de um aterro de resíduos sólidos perigosos, de acordo com a reprodução e tradução da APA. Tem que ter também um sistema que nós veremos no slide a seguir, que é um sistema que seja de recebimento de resíduo. Então, tem que ter o laudo que vem da indústria e tem que ter uma contraprova desse aterro industrial. Então, o recebimento de um resíduo não pode ser efetuado na ausência dessa análise prévia, para determinação das propriedades físicas e químicas, porque o manuseio correto e a disposição correta desses resíduos estão sujeitos a essas informações, de acordo com a norma brasileira. Todo projeto de aterro industrial deve ser aprovado pelos órgãos ambientais de controle de poluição,
ou seja, o órgão estadual de controle ambiental. Tem que haver a proteção das águas subterrâneas e superficiais. Nós veremos isso também na aula sobre aterro industrial, sobre os aterros sanitários, e aí entra também uma parte sobre os aterros industriais. Então, nós temos que ter poço piezométrico, né? No mínimo 1, né? A montante e no mínimo 3 a jusante, né? Da célula, né? E verificar, fazer a análise dessa água subterrânea 4 vezes por ano, né? Então, a cada 3 meses. Que mais que nós temos que ver? Temos que ter bacia de contenção de sólidos a fim de não assorear o corpo d'água mais próximo, né? Tendo uma distância mínima entre o corpo d'água mais próximo, uma distância mínima entre os núcleos populacionais mais próximos, mas tudo isso nós veremos nas aulas sobre aterros. Também, condições de operação e incompatibilidade entre resíduos. A gente já falou um pouquinho no início dessa aula. Então, existem esses resíduos que são incompatíveis entre si. Às vezes, os dois são perigosos, mas eu não posso colocar um com o outro, que dá problema. Geração de calor, né? Reação violenta. Então, a ABNT-NBR 10.157 preconizou que não deve ser aceito no aterro industrial resíduos inflamáveis ou reativos. Eles só serão aceitos depois de um tratamento prévio, como a neutralização, como nós falamos anteriormente, diluição, absorção, e a mistura resultante não pode possuir mais características de reatividade ou inflamabilidade. Isso vem da norma. E também vem da norma as restrições quanto à disposição de resíduos com quantidade inferior a 15% de sólidos totais. Bom, incompatibilidade entre os resíduos. Quais são as consequências potenciais se nós tivermos mistura entre resíduos incompatíveis? Então, nós temos, né, de acordo com a USAPA, e temos também de acordo com a norma ABNT-NBR 10.157 de 87, grupo de resíduos. Difere um pouquinho quanto à nomenclatura. Toda a descrição está no livro, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui de resíduos incompatíveis conforme a lei norte-americana. Então, resíduos do grupo 1A. Quais são exemplos? Por exemplo, líquidos fortemente alcalinos, líquidos de limpeza alcalinos, águas residuárias alcalinas, resíduos do grupo 1B. Outros exemplos, lodos, né? Lamas ácidas, soluções ácidas, ácidos de bateria, né? Líquidos diversos de limpeza, eletrólitos ácidos. O que acontece? Se eu misturar resíduos do grupo 1A com resíduos do grupo 1B, pode haver o quê? Geração de calor, uma reação violenta. Outra incompatibilidade de resíduo agora é do grupo 2A e do grupo 2B. Grupo 2A, alumínio, berílio, cálcio, lítio. Grupo 2B, quaisquer resíduos que estejam no grupo 1A ou no grupo 1B. Quais são as consequências se eu misturar resíduos do grupo 2A com o grupo 2B? Incêndio ou explosão, geração de gás hidrogênio inflamável. Resíduos do grupo 3A com resíduos do grupo 3B, né? Incêndio, explosão ou geração de calor, geração de gases inflamáveis ou tóxicos. São essas as consequências se eu misturar. Exemplos do grupo 3A: alcoóis, soluções aquosas em geral. Grupo 3B, exemplos: resíduos concentrados do grupo 1A ou 1B, assim como cálcio, lítio, hidretos metálicos e outros. Grupo 4A e grupo 4B. 4A, alcoóis, aldeídos, hidrocarbonetos halogenados. E o grupo 4B, resíduos concentrados do grupo 1A ou 1B e resíduos do grupo 2A. Se eu misturar 4A com 4B, o que pode acontecer? Fogo, explosão ou reação violenta. Grupo 5A com grupo 5B pode dar geração de gás cianídrico ou gás sulfídrico. Quem são os 5A? Soluções gastas de cianetos e sulfetos. E os 5B são os resíduos do grupo 1B. Grupo 6A, cloratos, cloro, cloritos, entre outros. Grupo 6B, ácido acético e outros ácidos orgânicos,
resíduos do grupo 2A, do grupo 4A e outros resíduos inflamáveis e combustíveis. Se misturarmos 6A com 6B, pode ocorrer fogo, explosão ou reação violenta. Na BNT-NBR 10.157 de 87, são denominados o grupo 2A, resíduo de asbestos, berílio, né? Exemplos. E do 2B, solventes de limpeza de componentes eletrônicos, explosivos obsoletos, resíduos de petróleo, né? E o que acontece se misturar o 2A com 2B, de acordo com a BNT-NBR 10.157? Geração de substâncias tóxicas em caso de fogo ou explosão. O land farming, né? O land farming, de acordo com a BNT-NBR 13.894 de 97, ele é um método de tratamento no solo. O substrato orgânico de determinado resíduo, ele vai se degradar biologicamente em uma camada de solo superior do solo. E os subprodutos orgânicos da degradação e os íons metálicos que estejam eventualmente presentes nos resíduos, eles são liberados durante esse tratamento no solo e são incorporados ao solo, mas de tal modo a não ter a contaminação de águas subsuperficiais. Bom, o land farming também, ele é sujeito, como as áreas destinadas a aterros sanitários, à lei de zoneamento da região e tem que causar o mínimo impacto ambiental possível na instalação da unidade. Algumas considerações da NBR 13.894, a BNT, lá de 1997, a declividade tem que ser menor que 5%, distância mínima de 200 metros de qualquer coleção hídrica, né? A critério do órgão estadual de controle ambiental pode alterar esse valor. A área não pode estar sujeita a inundação a período de retorno de 100 anos, né? E a distância mínima de 3 metros entre o nível sazonal mais elevado do lençol freático e a superfície do solo, dentre outras critérios, né, considerações de acordo com a BNT-NBR 13.894. Bom, o que mais que nós temos que levar em consideração ao land farm, né? Tem que ter a profundidade máxima reativa, que vai ser medida a partir da superfície original, não pode ser superior a meio metro. E tem condições mínimas a serem estabelecidas. Frequência, taxa, método de aplicação, né? Então, não pode ser aplicado na mesma zona de tratamento resíduos incompatíveis entre si, né? Na mesma zona de tratamento. Bom, tem que ter manejo adequado, né, do solo, medidas de controle do teor de umidade e a indicação dessas medidas do teor de umidade na zona de tratamento, plano de inspeção, manutenção, monitoramento e também de emergência e controle de dispersão de resíduos perigosos que possam ser originados, essa dispersão, pelo vento, né? Também tem que haver o quê? O monitoramento, como em aterro de resíduo industrial, da qualidade da água subterrânea, né? E depois da desativação da unidade, tem que haver a preservação do sistema de drenagem das águas superficiais contaminadas e não contaminadas, controle de dispersão de resíduos perigosos pelo vento, a continuidade de monitoramento da zona não saturada, avaliação das concentrações significativas de modo estatístico dos constituintes que foram monitorados durante o funcionamento dessa unidade, proibição ou condições relacionadas ao cultivo de produtos agrícolas e também tem que ter uma cobertura vegetal sobre as partes encerradas da instalação. A incineração, nós já vimos a incineração. Ela é definida pela BNT-NBR 11.175, nós vimos isso na aula sobre tratamento térmico. Vejamos novamente, processo de oxidação a alta temperatura que visa reduzir o volume ou destrói ou recupera materiais ou substâncias por meio da utilização de qualquer aparato, dispositivo, equipamento ou estrutura que, ao ser utilizada para oxidação,
a alta temperatura promova a incineração. Lembrando que tem que ter o teste de queima, conforme nós já falamos na aula sobre tratamento térmico, e as condições do teste de queima. Bom, o que a US EPA fala? Que as pequenas partículas de cinzas, que elas podem conter traços de metais, vimos isso na aula de tratamento térmico, elas podem ser transportadas para fora da unidade, na atmosfera, em conjunto com os gases, e por isso constitui também objeto de regulamentação e normalização. Por isso nós vimos no tratamento térmico de resíduos sólidos, nós vimos o sistema de equipamento e controle de poluição, que a gente tem, lavador de gases, tem os filtros, e tem vários equipamentos de controle de poluição, precipitador eletrostático, ciclone, existe uma série de equipamentos para que possa alcançar os níveis de emissão dos gases, conforme nós vimos de resolução CONAMA, de norma BNT, com relação ao quê? As dioxinas e furanos, que nós já falamos sobre isso, as dioxinas e furanos. Que mais que nós vimos? Nós vimos os materiais particulados, os SOX, os NOX, HCl. Então, é recomendado a leitura novamente do capítulo sobre tratamento térmico de resíduos sólidos, Bom, o que nós vamos ver também? O banco de resíduos. O banco de resíduos é uma forma, uma prática que visa a desviar os resíduos sólidos industriais que de outra forma seriam dispostos em aterros de resíduos perigosos, ou alguma tecnologia de tratamento e exposição final de resíduos sólidos. Então eu quero desviar disso para esse resíduo ser usado como insumo de outro processo produtivo. Então tem que haver a consonância entre as atividades. Então é interessante que tenha matéria-prima de maior pureza, para que o resíduo gerado seja passível de ser utilizado como matéria-prima para outro processo produtivo. Desse modo, vai se minimizar o passivo ambiental em função da responsabilidade compartilhada, que é prevista na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nossa Lei 12.305 de 2010, regulamentada pelo Decreto 7404 de 2010, vai minimizar o passivo ambiental e os custos com gerenciamento de resíduos sólidos gerados podem ser reduzidos. Muito obrigado pela atenção à aula. Recomendo essa leitura sobre o capítulo de resíduos sólidos industriais e obrigado a todos.